Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo de número 11 e faremos a leitura alternadamente. Ao final, leremos todos juntos o versículo de número 11. Atos, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que você fará no dia 21 de dezembro de 2012? Nós não somos tão organizados assim, não é? Vou ajudá-lo. Cairá numa sexta-feira. Estaremos próximos do Natal. O que você fará no dia 21 de dezembro de 2012? Provavelmente você fará as compras de Natal. Nós sempre deixamos para a última hora. Será a última sexta-feira antes do Natal. Quero dizer-lhe que talvez isso não seja necessário. Talvez não seja necessário fazer as compras para o Natal de 2012, porque segundo a última onda apocalíptica, talvez nós não tenhamos Natal em 2012. É isso mesmo, talvez nós não tenhamos Natal em 2012, pois o dia 21 de dezembro, segundo a última onda apocalíptica, será o último dia da humanidade, será o fim da humanidade. Se você fizer uma busca no site das principais livrarias como a Cultura ou a Saraiva, digitando a palavra 2012, você encontrará mais de 100 títulos que tratam desse assunto, que apresentam o ano de 2012 como o ano final para a história da humanidade. Se você fizer uma busca no site da Amazon, livraria norte-americana, você encontrará mais de 300 títulos tratando do assunto e apresentando o ano de 2012 como o ano final para a humanidade. Mas se você não tiver paciência nem disposição para ler e para informar-se a respeito desse assunto, basta ir até uma locadora e retirar o
filme 2012, lançado no início desse ano, que trata deste assunto também e foi elaborado a partir desta literatura enorme que existe sobre este assunto. Mas a essa altura você deve estar se perguntando, de onde é que vem tudo isso? De onde é que tiraram esta versão para o fim do mundo? Que igreja que estará pregando a respeito do fim do mundo em 2012? Na verdade, não há nenhuma igreja cristã que eu saiba anunciando o fim do mundo para 2012. A previsão que circula nesses dias foi elaborada sobretudo nos meios místicos e é uma espécie de composição a partir da astronomia e da arqueologia, ambas amadoras, que anuncia o fim do mundo para o ano de 2012. Na verdade, essas pessoas estão se valendo do calendário maia, chamado calendário de contagem longa, elaborado pelos maias há muitos e muitos séculos atrás. Segundo este calendário, cada ciclo da humanidade possui 5.125 anos. E o dia 21 de dezembro, nesse calendário maia, representará o último dia deste ciclo de 5.125 anos e haverá nessa ocasião um alinhamento do solstício de inverno com o plano equatorial da galáxia e, segundo essas previsões, haverá então o fim do mundo. Talvez você esteja aliviado em saber que não é o pastor da igreja ou a igreja que está anunciando o fim do mundo para o dia 21 de dezembro de 2012. E talvez você esteja pensando que essa é mais uma das muitas profecias feitas por cristãos e por não cristãos marcando a data do fim do mundo, e como as demais profecias, essa será lançada naquela coleção de especulações escatológicas, de especulações proféticas a respeito do mundo, e daqui a alguns anos nem sequer nós lembraremos mais dela. Mas eu gostaria de aproveitar a publicidade de 2012, a publicidade do filme, a publicidade em torno de todo esse misticismo que anuncia o fim do mundo para o ano de 2012, para que você pense comigo e para que nós pensemos nesse mês de junho. O que é que a Bíblia ensina a respeito do futuro? O que é que a Bíblia ensina a respeito do fim dos tempos? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? De modo geral, nós cristãos reformados temos evitado esse assunto. E nós temos evitado a partir ou por conta das seguintes razões. Em primeiro lugar, relacionado a esse tema, nós encontramos o delírio de muitas pessoas. Esse é um terreno pantanoso. É um espaço fértil para mentes perturbadas, para pessoas que, guiadas pelos seus delírios, encontram na chamada literatura apocalíptica, seja a literatura bíblica ou a literatura não bíblica, religiosa em geral. É um terreno fértil para que delirem e para que elaborem profecias como esta que eu acabo de mencionar para vocês. Lembro-me que assisti, certa ocasião, um documentário sobre o líder religioso Jim Jones. Ele foi o responsável pelo maior suicídio coletivo que se tem conhecimento na história. Mais de 900 pessoas cometeram suicídio sob a liderança e sob a orientação de Jim Jones. Mas nesse documentário, eu me lembro que a ideia de Jim Jones de mudar-se para a Guiana e de inaugurar ali uma espécie de reino dos céus que terminaria numa espécie de inferno para as pessoas que foram para aquele lugar, a ideia lhe ocorreu depois de assistir um filme no tempo da Guerra Fria que tinha como tema o Apocalipse. Então, a sua mente doentia foi incentivada a liderar a sua igreja naquela direção. Gente portadora de patologias as mais diversas, mentes adoecidas, pessoas perturbadas, pessoas que não têm nenhum compromisso com a história ou com a vida, pessoas que querem, na verdade, fugir da realidade e encontram na literatura apocalíptica um terreno fértil para que possam exercer a sua liderança e influenciar outras pessoas nessa direção.